E aquela coisa, né, que eu falei, né, durante a montagem, porque o filme não tinha nem esse nome, né? A gente não tinha experiência nenhuma. Eu costumava dizer nessa época aí que eu não dirigia esse filme, né, que os moradores que dirigiram. A gente simplesmente apontava a câmera e eles que falavam assim, não, vamos falar com a fulana, vamos falar com a ciclana. Não teve assim, foi orientação zero, não teve roteiro, não teve nada, foi tudo. A gente filmou de 6 horas da manhã até 6 horas da noite, né, até o sol se pôr. Deu 5 horas de filmagem isso. E dessas 5 horas a gente foi reduzindo. E aí eu fui separando isso aí por assuntos e, tipo assim, ver que não tem uma continuidade, assim, né? Não tem um personagem definido. A gente quis retratar um personagem coletivo, para poder fugir um pouco dessa coisa clássica de personificar num indivíduo só. E foi por aí, né? Meio chato ficar explicando por que você pensou nas coisas, né? Porque essa pluralidade, né? De você ouvir o outro, né? Estar disponível para ouvir, né? Acho que isso para o estudante de jornalismo é muito interessante, né? Você nem sempre... Porque se a gente quer contar uma história, né? A gente tem que ser burro mesmo, né? Tem que chegar lá, deixar o personagem falar, ele que vai contar a história dele, né? E a partir do momento que a gente consegue dar essa voz, eu acho que a gente consegue um alinhamento mais fácil com isso que a gente está chamando de realidade. Flávio, como é que você vê esse espaço aberto para os curtas? Você acha que, da mesma maneira que existem os sem-tetos, tem também os que têm essas ideias na cabeça e não tem uma câmera na mão? Com certeza, com certeza. Mas eu queria primeiro falar do impacto que eu vivi agora vendo esse filme. O filme é bom demais. E discordo de você. Discordo inteiramente, porque eu acho que você sabia o que você estava fazendo. O filme é teu. E sem desmerecer as pessoas que te deram depoimento, que eles têm história. Eles têm uma história maravilhosa que a gente percebe. Mas além da história que você conta, é a forma como você conta. O que é aquela câmera com aquelas crianças que parecem gigantes, com aquele céu no fundo, é lindo, e falando no futuro. Então, assim, tem o teu olhar. Eu acho bonito isso que você fala de a gente tem que ser burro quando a gente vai falar com uma pessoa. Isso é maravilhoso, isso eu também acho que todo mundo deveria pensar isso. Você não vai chegar num lugar e já saber o que você vai afirmar e tudo. Você tem que perceber uma bandeira rasgada ali, vou filmar, quem sabe depois isso me serve, né? Essa câmera para cá, essa câmera para lá. Então essa percepção está ali. Acho que a história que você conta, ela é fantástica, mas poderia ser seu filme ruim. A gente poderia estar vendo um filme ruim, uma história fantástica e um filme ruim, mas a gente está vendo uma história fantástica e um filme ótimo. Muito bem feito, muito bem editado, cara, o ritmo. Então isso que você fala de deixar sem ter um personagem principal, sem personificar demais, a gente percebe, e é um ritmo danado. Um ritmo danado que você faz, isso na edição. E a gente tem que ver e enaltecer isso é muito bom. Da mesma forma que eu acho que a gente pensa, o 5 Vezes Favela é bom porque é um bom filme. Não só porque é uma boa temática. A temática é boa e a temática, minha gente, está dentro do nosso nariz. Se você for pensar, não vou lembrar de todas as histórias do filme, mas, por exemplo, a história dele. O cara não quer comer só arroz com feijão, aí o garoto vou roubar uma galinha, vou fazer uma história muito simples. Se vocês forem ver os filmes dos anos 90, que venceram quase todos os festivais, foram os filmes iranianos, as histórias eram simples dessa mesma forma. O teu filme me lembra, não sei se você viu, Balão Branco, do Jafar Panahi, é um filme iraniano, que é uma menina que ela quer comprar um peixinho. E são 2 horas isso, ela quer comprar um peixinho, ela não tem dinheiro. E aí? Ela é pobre, e ela quer comprar um peixinho, ela consegue uma nota. Então me lembra demais o teu filme, quando eles conseguem aquele dinheiro e saem andando e depois estão roubados. Então os temas estão aí na nossa frente, a gente não os vê. Flávio, deixa eu só te perguntar, isso que você colocou até para o Cacau. A técnica, ele vai aprender ou na faculdade, ou na prática. E a sensibilidade tem que ter. Tem. A sensibilidade está na bandeira rasgada ou na tomada das crianças pelo alto?
Eu acho que por baixo ali, na verdade, é que se cresceu. Claro, eu acho que está em tudo, mas ele também já deu uma dica aqui. Para a gente também não ficar pensando, então um nasce gênio, o outro não nasce gênio. Um consegue ver e o outro não consegue ver. Mas ele já vai falando, não, eu vi o Vertov, e o Vertov tem coisas que se aproximam daquilo que eu quero fazer. Se você for pensar, por exemplo, quando a gente vai falar do cinema novo, os anos 60, esse pessoal via filme pra caramba. Era muito, não era pouco não. O que aconteceu? O Rudá de Andrade, filho do Oswald de Andrade e da Pagu, ele passa um tempo no Centro Experimental de Cinematografia, que vai formar o cinema novo, era uma escola que tinha na Itália, e que passava filme pra caramba, filme proibido, porque era filme russo, Eisenstein, Vertov, um monte de gente que era proibido de passar na Itália, passava lá. Ele viu isso, encontrou com Paulo Emílio Salles Gomes, que estava vindo da França, e fizeram primeiro a Cinemateca Brasileira, depois criaram a Escola de Cinema USP, a primeira escola que a gente tem no Brasil dedicada ao cinema, criou o Museu da Imagem e do Som. Mas o mais importante, eles exibiam filme pra caramba. O cinema russo quase todo passou lá, o cinema alemão, o cinema francês. Então, isso vai te dando a sensibilidade. Você tem que, ao mesmo tempo, limpar a tua retina de tanta porcaria que, infelizmente, jogam pra gente e a gente fica vendo. Então, a linguagem fica sendo viciada. Eu, sinceramente, quando eu soube do projeto, eu falei, puxa, tomara que seja legal. Porque o mais importante, e acho que o filme consegue isso, é uma linguagem original, é a forma como ele escolhe de colocar a câmera, de editar, de dirigir aqueles meninos, de pegar a fala desse... Isso é genial. Então eu acredito que é essa combinação. Você tem um tema muito interessante, e esse tema não precisa ser alguma coisa da literatura, não. Tem um filme que é a história da pipa, que a pipa cai do outro lado, e aí, vai pegar. Né? A história da luz que desliga no dia de Natal, e aí, vai ligar. E em cima disso você constrói um filme. Agora, a forma como você vai fazer é que vai ser a sua forma de se expressar, é a forma tua de ver o mundo. Então isso eu acho que é muito legal. Acho que Ilha das Flores, acho que seria um exemplo de você vai lá fazer aquela comunidade carente. E a briga da alimentação com os porcos, eu não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de assistir Ilha das Flores. Se não tiverem, ele ainda está postado no Porta-Culta da Petrobras. Vocês podem assistir lá, um dos mais acessados, que é fantástico. E aquela coisa da divisão do resto que sobra para os porcos é que é repassado. Né? Os porcos têm muito mais importância do que aquela comunidade carente. E ali a sensibilidade de quem está ali dirigindo também, acompanhando, né? Claro. E aí, falando de emoção, eu queria até perguntar para os três, Cacau, você, quando ouve alguém que fala assim, eu estou saindo de casa, tomei um banho, me arrumei todo para ir assistir 5 vezes Favela, o que vocês sentem com isso? Uma coisa, eu tenho permissividade para falar do